Saudações, pessoal do primeiro A. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com cada um, né? Antes de qualquer coisa, desejar que a gente possa segurar essa ansiedade, né? Se Deus quiser estar mais próximo do que a gente espera, né? Cada semana que a gente se encontra aqui, como eu sempre falo, é uma semana a menos para a gente aguardar esse retorno, né? Mas que a gente possa voltar com a segurança, acima de tudo, de nossa saúde garantida, nosso bem-estar, não é? E convidar mais uma vez para que vocês possam acompanhar toda a correção da atividade. Isso é um momento muito importante, um momento muito rico, porque na correção, na explicação dessas atividades, que a gente pode realmente assimilar melhor o que está sendo transmitido, né? O conteúdo que está sendo transmitido, o assunto que a gente vai dando continuidade, a gente está nessa parte de função afim e a cada semana a gente vai avançando um pouco mais sobre esse conteúdo de função afim, né? E trago para vocês uma novidade ao longo da videoaula, tá bom? A gente incrementou, acrescentou uma parte aí no momento da correção da atividade. Antes da gente iniciar essa correção das atividades, nós teremos, a partir dessa videoaula, né, e para as próximas também, a gente vai adotar esse momentozinho antes da correção, tá bom? Então, convido a todos a acompanhar detalhadamente, como a gente sempre fala, não entendendo alguma questão, dá uma olhadinha novamente, vai pausando o vídeo, né, escutando a explicação e, mesmo assim, se a dúvida persistir, não hesite, viu? Entre em contato para que a gente possa tentar explicar melhor para que vocês não fiquem com nenhum tipo de dúvida, tá bom? Isso é muito importante para a nossa comunicação, para que nosso objetivo possa ser alcançado, tá bom? Então a gente vai, antes de iniciar, a gente sabe que antes de iniciar a correção das atividades, nós sempre temos um momento de mostrar a solução do desafio, né, lançado no final da videoaula anterior. Sempre é assim, no final de cada videoaula a gente deixa um desafio para ser desvendado na abertura da videoaula seguinte. Então hoje a gente vai fazer o anúncio da resposta desse desafio, dizer se houve participação ou não e se houve vencedor nesse desafio, né? Se alguém conseguiu responder corretamente, quem foi essa pessoa. É com muita satisfação, né, que os apelos estão sendo aos poucos ouvidos por vocês e esse foi o desafio, né, que mais teve participação. Então eu fico muito satisfeito, muito feliz e convido que a gente vá aumentando essas participações, né? Então, como eu falei, até agora nenhuma semana tinha tido tanta participação quanto essa, né? E eu fiquei muito satisfeito e espero que no final de hoje, quando a gente anunciar o desafio, tenhamos mais participações para a gente anunciar na próxima videoaula, tá certo? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez, antes da correção, a gente vai ter o desafio e ao final, tá bom? Antes da gente encerrar a videoaula hoje, após a correção, vamos relembrar rapidamente dos nossos compromissos semanais para que a gente não se prejudique em relação à entrega das atividades, tá bom? Então, a gente vai falar do desafio, né? E anunciar. Vamos dizer aqui, falar um pouquinho sobre o desafio, relembrar antes de desvendar o nosso desafio. Então, saber se alguém recebeu essa imagem aí. Então, como eu falei, a semana que teve mais participação da turma, desde que a gente iniciou esse momento do desafio nas nossas videoaulas, e houve sim, né, vencedor nesse desafio que a gente apresentou a vocês, e muita participação, muitas pessoas participaram em relação aos últimos que tiveram, né? Então eu fico muito satisfeito e parabenizo todos que participaram e de forma especial a pessoa que acertou, que respondeu certo primeiro do que os demais, né? Então eu parabenizo Ana Júlia, tá bom? Ana Júlia foi a pessoa que acertou em primeiro lugar aí, antes das demais que participaram.
Então, parabéns, Ana Júlia, parabéns aos outros que participaram e convido a todos, né, para que a gente também possa opinar a respeito do desafio que vai ser lançado no final da videoaula de hoje, tá bom? Então, vamos relembrar qual foi esse desafio e qual era a solução correta, tá bom? Então, vamos acompanhar aí, tá bom? Um colar roubado. A senhora Smith foi à polícia denunciar que seu colar vintage estava desaparecido. Ela estava extremamente chateada. Quando os policiais chegaram à sua casa, ficaram surpresos ao não encontrar sinais de invasão. Não havia fechaduras arrombadas nem portas forçadas. Só o que indicava que algo estava errado era uma janela quebrada. Mas o interior do apartamento contou outra história. Havia uma bagunça enorme na casa e pegadas sujas por todo o piso. Surpreendentemente, no dia seguinte, a senhora Smith foi presa por fraude. Por quê? A polícia estava certa de que a senhora Smith mentira porque a janela foi quebrada pelo lado de dentro. Se tivesse sido quebrada pelo lado de fora, pequenos pedaços de vidro estariam no chão da sala. 5. Pois bem, pessoal. Tá aí, né? Foi desvendado o desafio, qual era a solução dele. E o momento de novidade que eu disse, é isso que a gente está trazendo agora, né? E dando certo, a gente vai continuar trazendo nas nossas videoaulas. Que é justamente antes da correção, a gente inspirar para motivar, né? Inspiração e motivação antes da correção, né? Há uma rima. E a gente sabe que rima faz parte do nosso cotidiano, do nosso contexto, da nossa cultura. A grande maioria das pessoas apreciam, né, essa característica que nós temos na nossa região, que é a questão da poesia. Mas independente de se é poesia ou não, a gente vai, antes da correção, sempre trazer uma mensagem motivacional, porque há uma diferença entre inspirar e motivar. Vocês sabem qual é a diferença entre inspirar e motivar? Pois bem, muitas vezes a motivação é decorrente da inspiração. Por quê? Porque inspiração, a gente se espelha em alguém, né? Alguém dá um exemplo, alguém dá motivos para que a gente possa correr em busca dos nossos objetivos. É quando a gente se espelha na lição deixada por outra pessoa. A gente está se inspirando com o exemplo daquela pessoa. E essa inspiração repercute depois para nós. Quando nós, inspirados pelo exemplo que a gente obteve, né, de outra pessoa, a gente vai buscar realizar os nossos objetivos. Então nós nos sentimos motivados, principalmente quando antes somos inspirados por alguém, né? Então vamos nos inspirar, nos motivar e acompanhar a correção para que a gente possa aprender da melhor forma possível, de acordo com as nossas condições, tá bom? Então vamos escutar o que temos para hoje, para a abertura desse quadro aqui, antes da correção. Inspirar para motivar antes da correção, tá bom? Vamos lá escutar. Zé Ramalho, abrindo uma de suas canções, ele cita a Sagrada Escritura dos Violeiros. E ele faz a reflexão dizendo: a defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus estilos de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para brigar, outro vive de intriga e outro de negociar. Outro vive de enganar, o mundo só presta assim. É um bom, outro ruim. E eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel, dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel. Quem nada tem, nada dá. E a gente precisa olhar para dentro das pessoas para entender o que cada um tem para dar. Foi por isso que eu escrevi esse poema que diz assim: não deixe sua visão encoberta por um pano. Quem repara só por fora, vive a vida no engano. Porque o melhor do osso, eu garanto, é o tutano. Para se conhecer um livro é preciso abrir e ler. Escutar o que ele diz, abrir os olhos para ver que olhando só para a capa ninguém consegue entender.
Não é produto de marca que define um cidadão. Nunca julgue nessa vida um homem de pés no chão, pois sapato calça os pés, mas não calça o coração. Nunca vi camisa cara sozinha abraçar ninguém. Quem abraça é quem tá dentro faz o bem, abraçando com a alma que tá lá dentro também. Se eu avistar num prato tapioca ou escargot, posso até sentir o cheiro, posso até saber a cor, mas é só dentro da boca que eu vou sentir o sabor. O que é belo por fora, por dentro não tem valor. Já vi bonito odiando e feio espalhando amor. Já vi passarinho preso cantando e sentindo dor. Vi padre e pastor pecando na calçada de uma igreja. Já vi bêbado orando no bar tomando cerveja. Tem pica-pau que não pica, tem beija-flor que não beija. Tem gente com roupa suja que ajuda a limpar o mundo. Tem gente de terno limpo que por fora é um imundo. Só se conhece o rio se o mergulho for profundo. Ninguém no mundo é igual, meu povo. É grande a variedade. O corpo é só aparência, a alma é identidade. Beleza não tem padrão. Bonito é ser de verdade. Bonito, né, pessoal? Essa mensagem aí para que a gente possa nos inspirar, para que a gente possa valorizar muitas coisas que durante esse período que a gente está passando, principalmente, apesar de tudo, é um momento que a gente para, pensa, reflete e valoriza tanta coisa que antes a gente nem parava para imaginar, né? Então vamos valorizar, e como foi dito aí pelo poeta, o qual eu admiro muito e gosto muito das poesias, Braulio Bessa, o importante é ser de verdade, ser transparente, né? E poder, quem sabe, a gente agora se motiva, inspirado pela mensagem dele, mas que com o nosso exemplo, que a gente seja também inspiração para outras pessoas se motivarem, né? Então, após essa bela mensagem, vamos à correção, tá bom? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós são poucas questões, né, que a gente passou nessa última lista, e aí nós vamos dar uma olhadinha, porque continuando essa parte de função afim, nós temos a parte de construção gráfica, tá certo? Aqui a gente já traz tudo, a resolução completa, mas eu vou mostrando aqui pelo cursor do mouse, passo a passo, toda a explicação, tá bom? Detalhadamente. Qualquer coisa, como eu falei, assistam com calma, voltem o vídeo, vão pausando, e se mesmo assim não ficar dúvida, né? Alguns alunos estão entrando em contato comigo dizendo que estão com dúvida, que possa entrar em contato para que eu possa orientar melhor também, tá bom? Mas dando uma olhadinha no vídeo, eu acredito que realmente dá para a gente compreender. Vamos lá? Então veja só, a primeira questão diz assim: construa o gráfico das seguintes funções, considerando dois pares ordenados. Utilize para x os valores de 2 positivo e 2 negativo. Lembrando, pessoal, que é importante, na sexta-feira, quando você recebe um material, vai um vídeo explicativo, e que vocês possam sempre dar uma olhadinha nesse vídeo explicativo, porque os exemplos que são feitos lá, a gente pega para preparar as atividades muito parecidas, tá bom? Então, pelo vídeo, dá para a gente comparar e conseguir fazer a atividade, tá ok? Então, vamos lá. Esses valores de x aqui, pessoal, podem ser usados qualquer um. A gente sugere 2 positivo e 2 negativo para efeito de o gráfico não ficar tão extenso assim, tá bom? Mas qualquer valor que você quiser usar, dá certo também. Aqui a gente está dizendo esses valores para não ficar tão grande a construção gráfica. Então, o primeiro passo aqui a gente tem na letra A, né? A letra A, f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a 3x menos 2. A gente sabe que a formação da função é sempre y é igual a ax mais b. Então, f de x é a mesma coisa de y, tá bom? Aí aqui tem 3x menos 2. Como ele está dando os valores para x, então a gente vai substituir esse x aqui por cada valor desse aqui. Primeiro a gente vai substituir x aqui por 2 positivo, e depois a gente vai substituir x aqui por 2 negativo, tá bom? Então a substituição vai ficar da seguinte maneira. No lugar de f de x, vamos aqui, primeiro eu já coloquei 2 positivo para x, tá bom? Aí eu vou procurar o y agora. Então eu vou substituir esse x aqui por 2 positivo, tá bom? Então vamos lá. No lugar de f de x, a gente coloca y é igual
a 3 vezes x. No caso, é 3 vezes o 2 que ele dá, né? 3 vezes 2 e o menos 2 da função, tá certo? Então, ficou y é igual a 3 vezes 2 menos 2, tá bom? Então, eu tenho uma multiplicação e subtração. Pela regra das expressões numéricas, eu tenho que fazer logo a multiplicação. Então, vai ser y é igual a 3 vezes 2, 6, e baixo menos 2, não é isso? Então, y é igual a 6 menos 2, 4, tá bom? Então, eu já coloquei aqui na tabela. Ó. Quando x é 2, a gente substituiu e descobriu y igual a 4, tá bom? Então, esse é o primeiro par ordenado, 2 e 4. Agora, vamos pegar essa mesma função e substituir o x por menos 2, tá bom? Então, bora lá. Vai ficar aqui, ó. f de x, no caso é y, igual a 3x menos 2. Então, vai ficar 3 que multiplica x. Quem é x? Menos 2. Aí vai ficar 3 que multiplica menos 2, eu coloquei entre parênteses só para efeito de organização, tá bom? E menos 2, que é esse menos 2 que está aqui, ó, na função que foi dada, certo? Então, ficou 3 que multiplica menos 2, menos 2. Eu tenho que fazer logo a multiplicação. Aqui, a relação de sinal, 3 positivo e 2 negativo, fica mais por menos dá menos, não é isso? E 3 vezes 2, 6. E eu baixo o menos 2. Então, fica menos 6 e menos 2. Sinais iguais, repete e soma. 6 com 2, 8. Ou você também pode pensar assim, dívida de 6 com dívida de 2 dá dívida de 8. Não é isso? Então, esse menos 8 eu coloquei aqui no segundo resultado aqui da tabela, tá bom? Então, essa tabela estando preenchida, quando o x for 2, nessa função, o y será 4. Quando o x for menos 2, o y será menos 8. Com esses pares ordenados, a gente vai localizar aqui no plano cartesiano, né? Só lembrando, o plano cartesiano tem uma reta aqui, ó. A gente tem uma reta na horizontal, que é o x, tá bom? Essa aqui sempre é o x. E tem uma reta na vertical, aqui é sempre o y. Então, só lembrando, esse ponto onde as retas se cruzam é a origem. Então, daqui para a direita, a gente tem o positivo do x. Para a esquerda, a gente tem um negativo, os valores negativos de x, certo? Da origem para cima, a gente tem os positivos de y. E da origem para baixo, nós temos os negativos para y. Então, a gente fez o seguinte, cada tracinho que foi colocado aqui representa a distância de 1, tá bom? De 1 unidade. Então, 1, 2 e assim vai. Eu não coloquei todos os traços porque apenas aqueles que nos interessam, né? Então, a gente vai fazer o encontro de cada par ordenado desse, tá bom? Antes de traçar a reta. Então, fica assim, ó, 2 e 4. Então, o 2 positivo do x eu encontro aqui, ó, 1, 2. Então, vai ser daqui. E o 4 positivo do y, eu encontro 1, 2, 3, 4, aqui. Então, eu vou pontilhar aqui o encontro do 2 positivo do x com o 4 positivo do y. Então, quando eu pontilho os dois, eles vão se encontrar aqui. Por isso que aqui está marcado com esse pontinho vermelho, certo? Então, aqui é o primeiro ponto. O primeiro par ordenado se localiza aqui, ok? Então, vamos localizar agora o outro par ordenado, que é 2 negativo do x e 8 negativo do y, certo? A parte negativa do x vem para a esquerda e a parte negativa do y vem para baixo, tá bom? Então, a gente vai localizar 2 negativos do x. Então, para a esquerda fica 1 negativo, 2 negativo. Então, 2 negativo aqui do x, certo? E o 8 negativo do y é para baixo. Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 2 negativo do x, pontilha, até encontrar com 8 negativo do y. O local de encontro, marca aqui, pontinho vermelho. Como a gente tem os dois pontos necessários para traçar a reta, então agora é só passar essa reta, está aqui de cor lilás para vocês, mostrando a construção gráfica. Tá bom, pessoal? Então, o passo a passo é esse. Ele dá a função, sugere os valores de x, a gente substitui, descobre y, encontra no plano cartesiano os dois pontos, depois une esses dois pontos com a reta. Ok? Tá bom? A gente vai avançar um pouquinho agora para a próxima letra, né? Pronto, pessoal. Eu repeti aqui para poder a gente não perder o foco, né? Mas é a mesma coisa que a gente vai fazer agora com outra função, tá vendo? Então, agora a função eu quero só voltar um pouquinho para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouco para a letra A, para mostrar para vocês que o gráfico ficou assim, pessoal. Da esquerda para a direita, ele ficou aumentando. Veja, ele aumenta da esquerda para a direita. Então, é crescente, né? A gente sabe que é crescente
quando o valor numérico que acompanha o x é positivo. Como o 3 aqui está acompanhando o x é positivo, a gente já sabe que essa reta vai ficar crescente. Ela vai ficar da esquerda para a direita aumentando. Tá ok? Pronto, agora a gente pode avançar um pouquinho para a letra B, né? Pronto, na letra B, mesma coisa, a gente vai fazer a mesma substituição, tá bom? Primeiro x por 2 positivo e depois x por 2 negativo. Só que agora a função é outra, tá vendo? Então o que é que acontece? F de x, que é y, a gente já tinha falado, é igual a menos 2x mais 3, tá bom? Mesmo procedimento. Bora lá. F de x é y, é igual. Agora é menos 2, que multiplica, o primeiro valor de x, né, é 2, né? Aqui na tabela, o primeiro valor de x é 2. Então a gente vai menos 2, que multiplica 2 positivo, mais 3, que é na função que é dada aqui, certo? Então menos 2, que multiplica 2, mais 3. Eu tenho multiplicação, adição. Faço primeiro a multiplicação. Faço a relação de sinal, né? Menos por mais dá menos. 2 vezes 2, 4, tá bom? E baixa mais 3. Aqui eu tenho 4 negativo e 3 positivo. Dá o sinal do maior, que é o 4, que é menos, e diminui. 4 menos 3, 1. Ou você também pode pensar, 4 de dívida, pagando 3, ainda vai ficar devendo 1. Então, y menos 1. Já descobri o primeiro valor de y. Então, coloca aqui, ó, né, no primeiro valor, para fazer o par ordenado com x2, certo? X igual a 2, y igual a menos 1. Vou agora fazer novamente pela função a substituição do x agora por menos 2, tá bom? Então, bora lá. Y é igual a menos 2, né, daqui, ó, que multiplica x. X agora é 2 negativo, tá vendo? Então, vai ficar menos 2. E baixa o mais 3, tá bom? Nesse caso aqui, mesmo procedimento. Eu vou ter que multiplicar, só que antes eu vou ter que fazer a relação de sinal, né, ó. Menos e menos, mais 2 vezes 2, 4. E baixo mais 3, certo? 4 mais 3, 7. É tudo positivo, então y fica 7 positivo, tá bom? Então, aqui coloquei na tabela 7 positivo. Encontrei os dois pares ordenados necessários para fazer a localização lá no plano cartesiano, né? Para a gente fazer a construção gráfica, tá bom? Quando o x for 2 positivo, o y é 1 negativo. Quando o x for 2 negativo, o y é 7 positivo, ok? Então vamos jogar aqui essas informações no plano cartesiano. Mesma coisa, não esqueça, tá? Aqui no encontro das duas retas, a gente tem aqui, ó, essa reta aqui horizontal é o x, tá? E essa vertical aqui é o y. Do encontro para a direita, positivo para x. Do encontro para a esquerda, negativo para x. Do encontro para cima, positivo para y. Do encontro para baixo, negativo para y. Vamos fazer agora a localização dos pares. Então, localiza 2x positivo. Então, 1, 2. E um y negativo para baixo, né? Um quadrinho. Um espacinho aqui. Então, vai ficar, vou fazer o encontro. Então, eu tracejei aqui, ó. E encontrei com esse ponto aqui. Quando eu tracejei os dois, eles se encontram nesse ponto vermelho aqui. Marquei o pontinho aqui, tá bom? Agora, vamos encontrar 2 negativos do x para a esquerda, ó. Menos 1, menos 2, que vai encontrar com 7 positivo do y. Agora, o 7 positivo vai estar aqui a parte de cima da origem, certo? Então, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou encontrar 2 negativo do x com 7 positivo do y. E faço o tracejo, faço o encontro dos dois e marco o pontinho aqui. O ponto estando marcado, agora é só eu unir os pontos e traçar a reta, né? Então a gente tem a reta. Se vocês lembrarem, diferentemente da letra A, nós temos agora uma reta decrescente, porque da esquerda para a direita ela vai baixando, ela não vai aumentando, né? Então ela é decrescente. Mesmo antes de construir o gráfico, já dava para saber, só olhando a função aqui, ó. O valor que acompanha o x, se for negativo, a função será decrescente. Se o valor que acompanha o x fosse positivo, a função seria crescente. Tá ok? Qualquer coisa, dá uma olhadinha, pode voltar, tá? Se não ficou bem compreendido, dá uma olhadinha novamente, pode ir pausando para ir compreendendo melhor, certo? Agora a gente vai passar para a questão número 2, né? A questão seguinte nossa. Praticamente, no caso aí a última questão, a gente também vai ter aí algumas perguntas a respeito dessa questão 2. Também semelhante àquela que vocês receberam lá no vídeo explicativo, tá bom? Ela é um pouco maior, mas a gente vai explicando aqui passo a passo também para vocês, certo?
Bora lá, ó. Eu só mudei valores, mas é a mesma coisa daquele que ele tinha mostrado no vídeo que foi juntamente a atividade para vocês. Questão número 2. Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com duas situações. O plano A cobra R$ 300 de inscrição e R$ 100 por consulta. O plano B cobra R$ 400 de inscrição e R$ 80 por consulta. Determine. Letra A. A função correspondente a cada plano. Essa é a questão maior, porque a gente vai ter que descobrir a função, né, que corresponde a cada plano. Porém, vamos dar uma olhadinha do seguinte, pessoal. Olha, aqui a gente tem, porque a gente não sabe que cada função é formada por y é igual a x mais b. Quem é A? A é o valor variável e B é o valor fixo. Quando eu digo R$ 300 de inscrição, isso aqui é a parte fixa. Agora, R$ 100 por consulta, essa é a parte variável, porque esse valor aqui vai depender da quantidade de consulta, né? Se for uma consulta é 100, se for duas consultas vai ser 200, se for três consultas é 300. Mas independentemente da quantidade de consulta, o valor da inscrição não muda. Então a inscrição é a parte fixa e a quantidade, o valor aqui da consulta é a parte variável. Então, inscrição é A, tá certo? E aqui, desculpa pessoal, inscrição é a parte fixa, é o B, e a consulta é a parte variável, vai ser o A. Então o A aqui, ó, certo? Que acompanha o X, e o B que fica isolado é a inscrição, tá bom? Isso tanto no plano A quanto no plano B. Vamos olhar como é que ficariam as montagens, tá certo? Aí aqui, lá na próxima letra, eu vou adiantar um pouquinho, porque ele pede para que você adote, ele sugere que você adote x, 0 e 10, os valores, né? Lá na frente vocês podem olhar que vai sugerir. Adote para x, 0 e 10 para encontrar no gráfico. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai substituir. Primeiro vamos olhar como fica a montagem. A montagem ficaria assim. Para o plano A é igual. Quem é a parte variável? O A é o 100. Então vai ficar 100x mais a parte fixa, que é a inscrição, 300. Então vai ficar y igual a 100x mais 300, tá bom? É a montagem do plano A. A mesma coisa, a gente vai dar uma olhadinha aqui no plano B. A parte fixa é 400, que no caso vai ser o B, e a parte e o A, né, que é a parte variável, é 80. Então vai ficar no plano B. Y é igual a 80x mais 400. Essa é a função, a formação da função de cada plano. Tá bom? Tudo bem. A gente vai fazer a mesma coisa que fez aí na primeira questão. Vamos fazer dois cálculos com o plano A, substituindo o x por 0 e depois por 10, e dois cálculos também para o plano B, substituindo por 0 e por 10, ok? Então, para o plano A, quando o x for 0, quando esse x aqui for 0, vamos olhar quanto é que dá. Aí fica y é igual a 100 vezes 0 mais 300, né? Que é a parte fixa, tá bom? 100 vezes 0 mais 300. Pronto, vamos continuar. Y é igual 100 vezes 0 não é 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 não dá 0, mais 300. Baixou 300, né? Y é igual a 300. Então, já descobri aqui. Quando o x for 0, o y é 300. Aí coloquei aqui já na tabela, 300, certo? Vamos fazer a mesma substituição, só que agora no lugar de x a gente vai colocar 10, tá bom? Y é igual a 100x mais 300. Y é igual a 100, x vale 10 agora, vezes 10 mais 300, tá bom? Y é igual a 100 vezes 10 é 1000, né? Mais 300. Y é igual a 1300. Então, quando x valer 10, o y valerá 1300 aqui no plano A. Então, eu já tenho a primeira tabelazinha que é do plano A preenchida, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio agora no plano B, ok? Vamos substituir primeiro o x por 0 e depois vamos substituir o x por 10, tá certo? Vamos lá. Y é igual a 80x mais 400. Y é igual a 80, substituir o x por 0, 80 vezes 0, mais 400. Y é igual a 80 vezes 0, 0, mais 400. Y é igual a 0 mais 400, 400. Ok? Agora, vamos substituir o x por 10. Y igual a 80x mais 400. Y igual a 80, no lugar de x é 10, 80 vezes 10, mais 400. Ok? Y é igual a 80 vezes 10, dá 800, mais 400. Y é igual a 800 mais 400, 1200. Então, no plano B,
Quando o x vale 10, o y vai valer 1.200. Coloquei aqui 1.200. Estou com as duas tabelas já preenchidas, né? A tabela do plano A e a tabela do plano B. Vou fazer o mesmo raciocínio, pessoal. Eu vou localizar os pontos aqui, ó, para o plano A e localizar os pontos para o plano B. Da mesma forma que a gente fez na primeira questão. Tá bom? Então, bora lá. 0 do x. Quando eu digo aqui, ó, aqui é o x, não esquece, certo? E aqui é o y. Eu não coloquei ele grandão porque não vai ter partes negativas, né? Ó, aqui só tem valor positivo. Então, eu coloquei aqui só o x para a direita e só o y para cima, tá bom? Eu coloquei também da seguinte maneira, como não teria como a gente colocar esses valores aqui tão altos, eu coloquei cada tracinho aqui de y, ó, cada tracinho desse vale 100, tá bom? Cada tracinho do y vale 100 e cada tracinho do x vale 1, normalmente, tá bom? Então, bora lá. Então, eu vou localizar o primeiro par ordenado do plano A, viu? 0 e 300. Como o 0 do x é aqui na origem e o 300 do y é aqui, então eu marco o pontinho só aqui, onde pego o 300 que é do y, tá bom? Marquei o primeiro pontinho. Aí o outro eu vou encontrar 10 do x com 1.300 do y. Conto 10 aqui, ó, do x, que é aqui, com 1.300 do y. Cada tracinho desse vale 100, o 1.300 vai estar aqui, ó. Então eu vou pontilhar 1.300 para encontrar com 10 aqui do x e o local que ele se encontrar eu marco o pontinho, né? Aqui o primeiro pontinho foi esse do 300 e o segundo pontinho foi esse aqui do 1.300. Então eu vou ligar essa linha aqui, ó, um pouco alaranjada para diferenciar, que é o plano A, tá bom? O plano A vai ser essa reta mais alaranjada aqui, ó, certo? A mesma coisa eu vou localizar no plano B, que é 0 e 400. 0 do x, 400 aqui no y. Então, marco o pontinho aqui, né? E o outro par ordenado do plano B é 10 do x, que é no mesmo local aqui, 10, e 1.200 do y. Vai ser um pouco mais abaixo aqui, um tracinho do 1.300. Então, eu vou pontilhar e vou marcar ligando aqui o 10 com 1.200. Marquei aqui o ponto. Coloquei a reta azul aqui para diferenciar. Então, essa reta laranja aqui, ela é a reta do plano A. E a reta azul é a reta do plano B, como está aqui localizada A e B. Tá bom, pessoal? Essa é a parte maior, porque as perguntas que vêm à frente, elas são mais simples. Depois que está com tudo isso pronto, fica mais simples. Ok? Então, a gente vai seguir aqui para ver as próximas perguntas aqui dessa questão 2. Pronto. Eu repeti aqui praticamente, né? O gráfico está novamente aí para a gente analisar, porque na letra B ele pede assim, ó. Em que situação o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico e quando os dois planos se equivalem, ou seja, quando é que tanto faz um plano ou outro, que vai dar a mesma coisa. Represente graficamente utilizando para encontrar os pares ordenados para x, os valores de 0 e 10. A gente já tinha feito, né, isso na primeira questão, já estava tudo isso feito. Eu coloquei aqui novamente só para a gente fazer a análise, tá bom? Então o que é que acontece? A primeira coisa que a gente descobre de forma mais fácil é quando eles assim, quando é que os dois planos se equivalem? Eles se equivalem quando eles se encontram. E eles vão se encontrar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, quando eu marco esse ponto do encontro aqui, então eu traço esse para cá, ó, ele vai bater no 5 do x. Tá vendo? E ele vai bater no 800. Ah, mas como é que a gente vai saber isso graficamente? A gente faz isso também no cálculo. Qual era a fórmula que a gente utilizou para o plano A? 100x mais 300. Lembra? Da letra A. E o plano B? 80x mais 400. Então, quando eles se equivalem, quer dizer que os planos serão iguais. Então, eu vou igualar a função do plano A com a função do plano B. Tá certo? Então, vai ficar 100x mais 300 é igual, né? Aí eu boto a função do plano B, 80x mais 400. Fica uma equação agora normal, né? De primeiro grau. É só organizar, passar tudo que é x para o lado esquerdo e o que for número solto para o lado direito, tá bom? Então, o 100x baixa, o 80x, que é positivo, passa para a esquerda negativo, o 400, que já está do lado direito, permanece positivo, e o 300, que é positivo, passa negativo para lá, tá bom? Então, ficou 100x menos 80x, não é isso? E 400 menos 300. 100 menos 80, 20, 20x. E 400 menos 300, 100. Então, eu tenho 20x igual a 100. Agora, x vai ser igual a 100 dividido por 20. X é igual a 5. A gente localizou 5, puxou aqui para cima e provou que realmente é o local do encontro deles, né? Eles se encontram
quando x é 5, tá bom? Agora vamos descobrir qual o valor respectivo de y, né? Para descobrir o valor respectivo de y, já que a gente descobriu o valor de x, você escolhe qualquer plano para fazer a conta. No caso aqui eu escolhi o plano A, mas se quiser escolher o plano B, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, só para vocês verificarem aqui, ó, eu vou substituir agora x por 5, para poder descobrir qual é o valor de y correspondente, tá bom? Então, é 100x mais 300. Só que o x vale 5, então vai ficar 100 vezes 5 mais 300. 100 vezes 5, 500. Mais 300, 800. Quando a gente pontilha para cá, prova realmente que é 800, tá bom? Então, o local de encontro é no x5, que os planos valem a mesma coisa, isso equivale. E y, 800, tá bom? Então, qual é a pergunta que ele faz? Eles se equivalem, né, quando o x é 5 e o y é 800. Mas outra pergunta, quando é que o plano B é mais econômico, né? Ou o plano A? O plano A é mais econômico? Vamos olhar aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, daqui, onde o cursor do mouse está, desse ponto 300, até o encontro, a reta laranja, que é do plano A, está mais baixa do que a reta azul. Quando passa desse encontro, aí se inverte, né? A parte laranja fica mais alta. Então, quando ela está mais baixa, é porque ela é mais econômica, né? Então, ela é mais econômica aqui, ó. Então, o plano A é mais econômico quando o x for menor que 5, né? Até chegar em 5, o plano A é mais econômico. Quando chega em 5, os dois planos se equivalem, são iguais. E quando passa de 5, olha o plano A lá mais alto do que a reta laranja mais alta do que a azul, tá vendo? Então a resposta aqui seria essa. Quando o x é menor que 5, o plano A é mais econômico. Quando for 5, os dois planos serão iguais. E quando passar de 5, né, o plano B é que vai ser mais econômico, porque ele vai estar mais baixo do que o plano A, tá bom? Então espero que vocês tenham assimilado, qualquer coisa pode ir voltando, que a gente sabe que é muito detalhado, e se mesmo assim a dúvida ficar persistindo, não hesitem não, viu? Entre em contato para que a gente possa esclarecer da melhor forma, tá bom? Mas a gente vai deixar o desafio, né? Antes do encerramento da aula tem um desafio, se ligar no desafio para que a gente tenha uma participação melhor do que foi essa da última semana, tá bom? Vamos olhar qual é o nosso desafio. Pronto, pessoal, o desafio é esse. É um desafio puramente matemático, né? De raciocínio e concentração. Tá aí, ó. Qual é o próximo número dessa sequência? Aí tem uns números aí para vocês. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Ele quer saber qual é o número que vem depois do 19. Tá bom? Vocês entenderam direitinho isso aí? Não tem muito segredo, né? Nem muitos arrudeios, nem pegadinha aí. Ele quer saber qual é o número que vem depois dessa sequência. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Tá certo? Então, dê uma olhadinha, não é complicado, dá para muita gente participar aí. E eu quero receber essas opiniões de vocês em relação ao desafio, tá bom? Então, eu agradeço demais a atenção. E vamos relembrar, eu estou na sexta-feira, eu estou mandando essa correção na sexta-feira, tá bom? Depois da correção, eu estou mandando o material da semana, que vocês recebem na sexta e tem até a quinta da semana seguinte para me enviar, certo? Qualquer dúvida, eu também estou enviando o semanário que tem todos os dias, o que é que a gente pode fazer a cada dia, dia de tirar dúvida, tudo, tá bom? E quem quiser participar do curso, mais uma vez eu convido, apesar de ser opcional, participar do curso na segunda-feira, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Se Deus quiser, uma semana a menos para a gente se encontrar presencialmente, tá bom? Um abração, pessoal. Valeu!